Meu nome é Marcelo Lopes. Estou aqui para mais uma vez podermos juntos estudar a Palavra de Deus. Esse é o terceiro vídeo da série Como Identificar nas Sagradas Escrituras a Igreja Remanescente dos Últimos Dias. Deus deu na sua palavra várias características da Igreja dos últimos dias. Várias. No primeiro estudo, nós estudamos em relação a Apocalipse 14, 6, que fala sobre a tríplice mensagem angélica. Nesse estudo, nós falamos algumas características, que são apresentadas ali. Fala da pregação do Evangelho eterno, um evangelho completo, um evangelho da forma como foi recebida das mãos de Deus. Uns aceitam o Novo Testamento, outros aceitam o Antigo Testamento. Uns rejeitam o Novo Testamento, outros rejeitam o Velho Testamento. Só que a palavra de Deus ela diz que toda escritura é divinamente inspirada. A palavra de Deus ela é uma só. O Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus e dos apóstolos. A segunda parte, a igreja remanescente dos últimos dias, ela tem que ser uma igreja mundial, porque ela tem uma mensagem que ela precisa ter unidade e ela precisa chegar aonde? A todos os povos, a cada nação, tribo, língua. Então é uma mensagem universal, ela precisa estar presente em todos os continentes. Terceiro item, ela tem que pregar que Jesus está julgando. A partir do dia 22 de outubro de 1844, Jesus Cristo ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, dando início ao julgamento dos mortos. Como diz a sétima trombeta. A sétima trombeta ela começa com o julgamento dos mortos e ela terminará com a volta de Jesus Cristo. O que está sendo decidido nesse juízo? Quem vai para o céu e quem vai ficar? Quem vai se perder? O quarto princípio chama o povo a adorar. Adorar a quem? Aquele que fez. Aquele que fez o quê? Os céus, a terra e o mar. Se nós estamos aqui hoje, porque um dia Deus sentiu em seu coração o desejo de nos criar. Conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós recebemos essa grande honra. Então, a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14, 6, ela chama a adorar aquele que fez. E o sábado, ele é o quê? Um lembrete do Deus Criador. A cada sábado, ele nos remete ao Deus que criou. É um dia que a gente deixa os nossos afazeres de lado e a gente se volve inteiramente para Deus e para a sua obra. Eu pretendo, nesse estudo, trazer à luz alguns tópicos, que são meio entendidos de uma forma equivocada pelas pessoas aí de fora, em relação à guarda do sábado e em relação à sua importância. É lícito fazer o bem no dia de sábado. Por esse motivo, Jesus Cristo ele fez o quê? Ele curou 10 vezes no dia de sábado para mostrar para quem? Para os fariseus e para os escribas a forma exata de guardar esse santo dia. Uma outra coisa, o sábado foi feito por causa do homem. Nós necessitamos de estar na presença de Deus. E o sábado é um dia que a gente deixa os nossos afazeres de lado, os nossos interesses pessoais e nos voltamos inteiramente para Deus e para a sua obra de pregar o Evangelho. Muito importante. E no final da tríplice mensagem angélica que nós estudamos, Apocalipse 14, 6 e em diante, fala uma coisa muito interessante. Olha só.
Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essas duas características que foram mencionadas aqui são o que distingue a igreja remanescente das demais igrejas. Ela guarda os mandamentos de Deus. E ela tem o quê? O testemunho de Jesus. E Apocalipse 19, versículo 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É o dom de profecia concedido a essa igreja, onde Deus orientaria a sua igreja a passar por esses momentos de dificuldade, por esse período de escuridão, de trevas espirituais. O porquê disso? Porque a igreja, ela ficou um grande período no deserto durante 1260 anos. E nesse período, a igreja preponderante, que é chamada pela Bíblia de o quê? Do chifre pequeno e da grande meretriz de Apocalipse 17, ela trouxe uma série de heresias. Porque heresias são coisas contrárias a esse livro sagrado. A Bíblia é o nosso manual, é ela que tem que nos orientar. Então, tudo aquilo que eu desejo fazer que está contrário ao que a palavra diz é heresia. Um exemplo, o batismo. O batismo, a pessoa aceita a Jesus como Senhor e Salvador. Ela morre para o mundo e ela nasce para Deus. Como pode um pai, por mais que ame o seu filho, tomar uma decisão por ele? Essa é uma decisão que a própria pessoa tem que tomar. E o próprio Cristo, ele foi se batizado com qual idade? Aos 30 anos. As pessoas que iam até João Batista, elas iam com que idade? Na idade adulta. Porque a mensagem de João Batista era o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uma criança ela não pode se arrepender dos seus pecados. Então o pai, por mais que ame seu filho, não pode tomar uma decisão por ele. Uma outra coisa de purgatório. O que o purgatório quer dizer? É como se pregasse uma segunda chance. Olha, se você não foi bom o suficiente para estar no céu e também não foi ruim o suficiente para ir para o inferno, tem um meio intermediário. E isso é contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus ela não te diz em momento nenhum uma segunda chance. É por isso que eu também digo com toda clareza, esse arrebatamento secreto que está sendo pregado nos dias de hoje é uma outra heresia. Uma outra coisa que foi colocado que os mediadores entre Deus e os homens. Não existe santo, todos aqueles que aceitam, que vivem de acordo com os princípios de Deus, são santos, são separados por Deus, para Deus. Essas pessoas não podem interceder por nós. Hoje nós temos acesso direto ao Pai. É só você entrar no seu quarto, você dobrar os seus joelhos e você vai ter uma conexão direta com o seu Criador. Você não precisa de ninguém para fazer essa mediação. Uma outra coisa é você se confessar diante de um padre, diante de um sacerdote. Isso também é uma heresia segundo a palavra de Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ninguém mais pode exercer esse papel. É por isso que a palavra de Deus, nos últimos dias, como eu falei no estudo anterior, é pregado um evangelho eterno. Esse evangelho eterno é para pregar a palavra da forma como ela saiu das mãos de Deus. No meio evangélico tem uma série de outras coisas também que são contrárias à palavra de Deus e por isso é necessário que seja restaurado. Uma coisa em relação à lei de Deus. Se uma das funções do Espírito Santo de Deus é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e a palavra de Deus ela diz claramente que pecado é a transgressão da lei de Deus, como pode hoje o pecado não estar mais em vigor? Não tem lógica isso. E tem uma parte que diz no livro de Romanos, aonde não há pecado, também não há transgressão, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, se não há lei, também não há pecado.
Se não há pecado, para que eu preciso de um Salvador? Uma outra coisa que também é difundida no meio evangélico, que é errado, a compreensão de que um evangelho, a compreensão de que o castigo será eterno. O castigo não será eterno, o castigo será proporcional aos pecados de cada um. Uns sofrerão mais, outros sofrerão menos. Se todos receberem a mesma sentença, que justiça há nisso? Digamos, o Marcelo não se salva, ele vai receber a mesma sentença de Hitler, a mesma sentença de Lúcifer, as mesmas sentenças dos anjos caídos? Não há justiça nisso. Outra coisa, quem morre vai para o céu ou quem morre vai para o inferno. Negativo. Jesus Cristo, ele, por 2 vezes, ele falou que quando as pessoas morrem, as pessoas estão dormindo. Ele falou isso para Lázaro, nosso amigo Lázaro dorme e vou o quê? Despertá-lo. Aquela menina que Jesus foi ressuscitar, ele também falou a mesma coisa. E as pessoas caçoaram dele. Tem uma série de coisas que precisam ser restauradas. E por isso é importante o Evangelho Eterno ser o quê? Ser pregado nos últimos dias. É muito importante para restaurar o que? A palavra de Deus. Sabe por quê? Nos últimos dias, as pessoas terão que tomar uma difícil decisão. De que lado estar nesse grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal? É por isso que a palavra de Deus ela diz: e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Porque cada um terá que tomar uma decisão. O livro de Deuteronômio, capítulo 31, ele fala a mesma coisa. Ele também diz que, em relação a isso que eu estou falando para vocês, olha só o que diz. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, a palavra de Deus ela é testemunha. Eis que te tenho proposto 2 caminhos, a vida e a morte. Escolha um deles, mas saiba de uma coisa, você foi advertido. E aí, você segue o caminho que você desejar, porque Deus ele te dá o livre-arbítrio. Só que tudo tem consequências. Deus ele fala de tudo que se tem ouvido, assuma, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Aí fala, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estejam encobertas, quer sejam boas ou quer sejam más. Muito poderoso, né? E esse versículo que eu acabei de fazer, ele faz um link entre a guarda dos mandamentos de Deus e o juízo. Tanto é que o apóstolo Tiago, se eu não me engano, ele fala que nós seremos julgados pela lei da liberdade. Por que lei da liberdade? Porque a lei de Deus ela nos liberta. Nos liberta do vício. Eu pergunto, quem é verdadeiramente a pessoa que é livre? A pessoa que consegue dizer não para as drogas ou a pessoa que não consegue viver sem elas? A pessoa que consegue dizer não ao cigarro ou a pessoa que não consegue viver sem eles? Tenta largar para ver a dificuldade que é. Até o café para quem é viciado. Tenta largar o café para vocês verem a dor de cabeça que vai dar. Porque são substâncias que estão aonde? Impregnadas no organismo. E o organismo clama por aquilo ali. É muito importante. Por isso, a palavra de Deus ela tem que ser o quê? Restaurada. O que o chifre pequeno jogou por terra, que foi o quê? A palavra de Deus, nos últimos dias, a palavra precisaria ser o quê? Restaurada. E por esse motivo, Deus ele levantou uma igreja remanescente. A igreja remanescente dos últimos dias, ela colocou no seu bojo doutrinário todas as doutrinas bíblicas que outras igrejas pregavam. Olha só, a verdade do sábado veio da onde? Dos batistas do sétimo dia.
A verdade do batismo, que o batismo não era por aspersão, o batismo não poderia ser o batismo infantil, veio através de quem? Através dos anabatistas. A verdade da justificação pela fé. Nós somos salvos por Cristo, pelo que Ele fez na cruz do Calvário. E Ele nos justifica diante de Deus, veio através de quem? Martinho Lutero, através dos luteranos. E outras verdades bíblicas veio através dos reformadores. Só que a Igreja Adventista, ela é a única que tem no seu bojo doutrinário todas as doutrinas bíblicas. A lei do que se pode e do que não se pode comer, que está em Levítico 11. Animais imundos e animais puros, animais limpos. Lembrando que Deus deseja que a gente volte à dieta original, da onde? Do Éden. Ser vegetariano. Porque nós estamos o quê? Num preparo para ir para o céu. E no céu haverá morte? Você terá que matar para você se alimentar? Não. Louvado seja o nome de Deus que a morte não mais existirá. Então, se aqui na Terra é um preparo para a vida futura, aqueles que puderem devem voltar à alimentação original de Deus. O porquê que eu falo isso? O Adalto Lourenço, ele é um cientista presbiteriano, e ele explica em um dos seus vídeos, que está no YouTube, né, à disposição de todos, que o que fez com que diminuísse bruscamente a idade da humanidade, sabe o que foi? Foi a entrada da carne na dieta alimentar da humanidade após o dilúvio. Você vê que os antediluvianos, né, eles viviam uma vida longínqua. Adão, 930 anos, Matusalém, 969 anos, e outras pessoas viveram muitos e muitos anos. Mas quando entrou a carne na dieta alimentar, caiu bruscamente. E hoje em dia o ser humano não consegue viver, muito poucos conseguem chegar aos 100 anos. Então as verdades da palavra de Deus precisariam ser restauradas. Por esse motivo, Deus ele levantou uma igreja que tem esse propósito. E Deus deu várias características nas Sagradas Escrituras em relação a essa igreja. Vamos fazer uma oração para que a gente possa entrar no tema propriamente dito do estudo de hoje, que é: por que a tríplice mensagem de Apocalipse 14, 6 em diante, ela é repetida, os seus princípios, em Apocalipse 18. E eu espero transmitir isso para vocês de uma forma muito sucinta, de uma forma bem objetiva, para que vocês possam compreender o porquê disso. Vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Criador, estamos aqui reunidos, Pai querido, para estudar a Tua Palavra, que ela possa trazer luz ao nosso entendimento. Bendito Deus, por favor, que Teu Santo Espírito possa trabalhar neste momento, na vida de todos que estiverem ouvindo essa mensagem e na minha vida, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor deseja passar para a Tua igreja. Pai querido, por favor, nos ilumine e que a Tua mensagem possa adentrar em nossos corações. Tu bem sabes, Pai querido, que eu sou limitado. Tu bem sabes que o meu vocabulário é pequeno. Mas eu tento, Pai querido, fazer a minha parte, de pregar as verdades que eu descobri na Sua palavra. Verdades estas que precisam chegar a conhecimento de todo mundo. Eu estou aqui dando a minha pequena contribuição. E que o Teu Santo Espírito, ó bendito Deus, possa fazer com que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. E que elas possam ser direcionadas, Pai querido, se for a Tua vontade. Dai-nos a Tua bênção, a Tua companhia, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo.
Aqui fala em relação ao Evangelho eterno, sendo pregado aonde? A todo mundo, como eu falei no início desse sermão. A mensagem desse Evangelho eterno é o quê? É a mensagem que a palavra de Deus ela fala na sua atualidade. Só que nos últimos dias, ela daria um foco especial ao versículo 7. Olha só, qual o foco, qual a mensagem presente para os nossos dias? Olha, cada época teve uma verdade presente. A verdade presente para a época de Noé era qual? Deus iria destruir a terra. Iria vir um dilúvio, Noé precisava construir uma arca. Cada época da história teve uma verdade presente para os seus dias. O plano da salvação para Adão e Eva, para Abraão, era o quê? Oferecer sacrifícios. Aqueles sacrifícios representavam o quê? O Filho de Deus, que morreria pelos nossos pecados. A verdade presente na época de Jesus era o quê? Pegar um animal, colocar a mão sobre a cabeça daquele animal, confessar os seus pecados e depois matar. O sacerdote pegava aquele sangue, levava para dentro do santuário para fazer o ritual de perdão de pecados. A verdade presente para os nossos dias, ela está aqui no versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, como eu já falei. Deus é um Deus de amor, mas também é fogo consumidor. E aqui ele vem alertando sobre uma coisa muito importante, que é o quê? Pois é chegada a hora do seu juízo. Deus está julgando, e quando ele terminar esse julgamento, ele virá para buscar o seu povo. Quando ele terminar esse julgamento, ele vai falar as seguintes palavras: está feito. E aí vai se cumprir o que está escrito aonde? No livro de Apocalipse. Um texto muito conhecido, que diz algumas palavras muito fortes. Olha só, Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o mundo ainda sendo imundo. O justo continue na sua prática de justiça e o santo continue a justificar-se, a santificar-se. Então, quando Jesus Cristo falar está feito, acontecerá isso. A porta da graça se fecha, ninguém mais pode se salvar e ninguém mais pode se perder. Está definido o destino de cada indivíduo. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar é o seguinte, olha só. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. É um convite à verdadeira adoração, porque a tríplice mensagem angélica, ela fala num contexto de quê? De uma adoração forçada. A terceira mensagem, ela fala o quê? Se alguém adorar a besta ou a sua imagem. Então, chegará um momento, eu creio que está muito próximo, que o inimigo ele vai querer uma adoração à força. E Deus levantou essa igreja remanescente para restaurar as verdades. Eu queria ler rapidamente um texto que está escrito no livro de Isaías, capítulo 58. Olha só o que diz. Isaías, capítulo 58, versículo de 12 a 14. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás o fundamento de muitas gerações. E será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então, olha só, os teus filhos. Quem são os teus filhos? Os teus descendentes. Os descendentes de quem? Da mulher. Os descendentes da mulher, que são os filhos, os teus filhos, edificarão as antigas ruínas, e levantarás o fundamento de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas. Aquelas brechas que foram criadas, então os teus filhos eles serão chamados de reparador de brechas. As verdades seriam restauradas. O fundamento de muitas gerações. As antigas ruínas. Tudo aquilo que foi lançado por terra
seria o momento de ser restaurado pela pregação do Evangelho eterno. Olha o próximo versículo que diz algo muito importante. Olha só: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Olha, o sábado é de Deus. O sábado não é nosso. Ele foi separado para um fim sagrado. E diz assim: e o honrar estão seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás do Senhor, e te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, quais são esses fundamentos que deveriam ser restaurados? Um deles vem falando aqui, em relação à verdade do sábado. Se vocês lerem a Bíblia de ponta a ponta, vocês vão ver que vem falando sempre do sábado e da sua santificação, e de que o sábado pertence a quem? A Deus, porque ele foi separado. As pessoas têm a tendência de falar que o sábado é dos judeus. Não. O sábado foi um presente dado à humanidade. E quando é que foi dado? Na criação. Quando Deus criou. Agora eu falo, Deus ele se cansa, ele se fatiga? Por que vem usada ali a expressão, né, em Gênesis, que Deus descansou? Para nos dar o exemplo. Deus é espírito, Deus não é de carne e osso como nós. Deus ele não se cansa. Mas ele descansou para nos dar o exemplo. Jesus Cristo não precisava ser batizado, mas ele se batizou para nos dar o exemplo. Jesus Cristo aqui na terra, ele viveu uma vida de conformidade com a vontade de Deus, para nos dar o exemplo. Hoje, como a gente anda em conformidade com a palavra de Deus? Seguindo o que a palavra de Deus diz. Tem um vídeo que me deixa muito triste na internet, de um padre, e ele fala que o erro dos protestantes é colocar a Bíblia acima da autoridade da igreja, enquanto na visão dele deveria ser o contrário. A tradição e a autoridade da igreja está acima da palavra de Deus. Como pode ser isso? A palavra de Deus é o nosso manual, por isso houve os reformadores lutando para que a palavra de Deus pudesse ser o nosso guia, a nossa regra de fé. E hoje as verdades elas foram restauradas ao longo dos séculos, uma a uma. Uma coisa muito importante que eu tenho a dizer para vocês: as igrejas elas saíram da onde? Do seio da Igreja Católica. Então elas trouxeram na sua bagagem muito dos ensinos que eram praticados ali. Por isso elas têm uma ideia de um inferno eterno, quem morre vai para o céu, se for bom, se for ruim vai para o inferno, tem um purgatório. Muitas das visões que essas igrejas têm é uma visão deturpada. É por isso que a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 17, que fala em relação à grande meretriz, a grande prostituta, ela fala que ela tem as suas filhas, que são prostitutas também. Em Oséias capítulo 1 fala que é prostituição espiritual, é se desviar do Senhor. Vai, Oséias, toma uma mulher de prostituição, terás filhos de prostituição. E ele fala assim, porque a terra se desviou do seu Deus. O povo de Israel deixou o Deus verdadeiro para adorar ídolos. Então Deus ela fez essa comparação. E por que essa mulher ela foi procurar outro marido? Por causa da ilusão desse mundo, por causa do poder, por causa de fama. Tanto é que a mulher é descrita em Apocalipse, ela está coberta de joias, ela tem um cálice de ouro na mão, ela está montada sobre uma besta. Por quê? São as ilusões desse mundo. Vamos lá. Vamos voltar para o estudo, né? Da tríplice mensagem angélica. Então, Apocalipse 14, versículos 6 e 7 fala assim: vi outro anjo voando pelo meio dos céus, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Vamos ver esse princípio em Apocalipse 18? Olha só o que diz.
Apocalipse 18:1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Quem está familiarizado com a palavra de Deus conseguiria entender. Por que a terra seria iluminada com a sua glória? Olha só. Aqui fala que a terra foi iluminada com a sua glória. Então, se é a terra, é a todo mundo. Em Apocalipse 14 fala que de um evangelho eterno sendo pregado a todo o mundo, né? A cada nação, tribo, língua e povo. Então, olha só, Apocalipse 18:1 também fala o quê? Que a terra foi iluminada. Então, a terra, ela é na sua totalidade. Agora, o que seria que iria iluminar a terra? A palavra de Deus, porque ela te tira das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Salmos 119, versículo 115, é um versículo muito conhecido no mundo cristão, diz assim, ó, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é uma lâmpada que clareia. Vocês conseguem entender? Uma outra coisa muito importante, Jesus Cristo ele fala das profecias bíblicas. Ela é como uma luz que ilumina a um lugar escuro. Então nós temos que estar atentos às profecias, porque ela também é um guia. Ela é a luz que ilumina a um lugar escuro. Agora, uma outra coisa que eu gostaria também de ressaltar nesse contexto da terra ser iluminada é quando Jesus Cristo começou a sua obra. Olha só o que diz em Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim, ó. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então quando Jesus Cristo começou a pregar, o que aconteceu? O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. É por isso que nos últimos dias a terra será iluminada com o quê? Com a luz da palavra de Deus. Só que com uma atenuante. O povo de Deus ele vai estar cheio do batismo do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então a mensagem será pregada com poder. É por isso que Apocalipse 18 vem falando da queda de Babilônia, expressou com potente voz. Ele dá uma conotação bem maior. E essa conotação, por quê? Porque ela será pregada nos mesmos moldes do período apostólico. Quando os apóstolos foram revestidos de poder do Espírito Santo de Deus, uma mensagem, quase 3.000 almas. Outra mensagem, quase 5.000. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Se o povo de Deus está cheio do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus ela vai conseguir penetrar nos corações humanos. Ok? Então, o princípio da primeira mensagem angélica está aqui. No versículo 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. Nós sabemos que anjos são os mensageiros de Deus. E Deus comissionou a quem para pregar o evangelho? Os homens. A humanidade. E essa grande autoridade, essa autoridade é a mesma autoridade que Cristo tinha quando ele começou a pregar. E a autoridade que Cristo tinha é o quê? A autoridade do Espírito Santo que estava com ele. Jesus Cristo ele não poderia fazer nada por si mesmo. Por quê? Ele era Deus. E para que seu sacrifício fosse válido, ele tinha que o quê? Deixar a sua divindade de lado. E ele deveria ser como nós. Não 100%, né? A gente não entende na sua exatidão como Jesus era. Mas nós sabemos que ele não tinha essa natureza carnal. Mas ele não poderia usar o que? A sua divindade. Então diz aqui, grande autoridade, a mesma autoridade que Jesus Cristo tinha quando ele pregava, nós iremos ter. Por quê? O Espírito Santo, ele penetrará nos corações humanos. E as pessoas ficarão admiradas. E diz que a terra foi iluminada com a sua glória. A glória de Deus. Vamos lá. A segunda mensagem.
Fala que as mentiras de Babilônia foram descobertas. Apocalipse 14:8 diz assim, ó: seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição. O que seria o vinho da fúria e da sua prostituição? Os seus ensinamentos. Ensinamento contrário às Sagradas Escrituras. Ensinamentos que levam as pessoas ao quê? Ao caminho da perdição. Agora, a segunda mensagem de Apocalipse, da tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14, ela é repetida quase na sua totalidade em Apocalipse 18, versículo 2 e 3. Olha só. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios. Por que ela se tornou? Se lembra quando eu expliquei para vocês que uma mulher ela não nasce prostituta, ela se torna prostituta? E a igreja se tornou prostituta porque ela foi corrompida pelo mundo, pela sedução dos poderes? Por causa das riquezas? Se vocês forem ver a história da igreja católica, vocês vão ver que os papas eles tinham coroas de ouro, cheia de pedras preciosas, ostentando muito poder, muita riqueza. E diz assim, ó: se tornou morada de demônios, covis de toda espécie de espírito imundos, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho da fúria da sua prostituição. Olha só, do vinho da fúria da sua prostituição. A prostituição não significa abandonar ao Senhor. O que essa igreja fez? Ela abandonou os seus ensinos. Ninguém viu a Deus, com exceção de Jesus Cristo, que as pessoas viram Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo é Deus, só que aqui na terra ele estava como o quê? Como divino homem. Mas a Deus mesmo, ninguém viu ele na sua glória. Então, como é que a gente se dá a conhecer a Deus? Através do quê? Das Sagradas Escrituras, do conhecimento que nós temos em relação a Ele. Então fala aqui, ó: com ela se prostituíram os reis da terra. Qual é a única igreja mundial que tem acesso aos reis da terra? Eu só conheço uma, que vários presidentes vão pedir a bênção deste líder mundial. Então, a segunda mensagem de Apocalipse 14, 6, ela é repetida quase na sua exatidão em Apocalipse 18, versículo de 2 a 3. Agora, vamos ver o terceiro princípio da tríplice mensagem angélica sendo repetida em Apocalipse 18. Olha só, Apocalipse 14, versículo 9 em diante. Seguiu-se a este outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca sobre a sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Então, o contexto da terceira mensagem angélica é o quê? Sobre a adoração. Se alguém adorar a besta, receberá o quê? O cálice da ira de Deus. Olha só o que diz Apocalipse 18. Versículo 2 e 3. Ouvi uma voz do céu que dizia: retirai-vos dela, povo meu. Com os erros de Babilônia sendo expostos, né? O que acontece? Você só permanece no erro se você quiser. Eu me batizei na Igreja Católica. Eu me confessei diante de um padre. Mas quando eu descobri a verdade da palavra de Deus, aí você tem que tomar uma decisão. Ou você permanece, ou você segue o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ah, mas poxa, a minha família, a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó, todos eles seguiram esse caminho. Sim. Vocês se lembram que a mulher fugiu para o deserto e durante 1260 anos ela ficou escondida lá porque ela foi perseguida? E a serpente arrojou o quê? Águas como um rio atrás da mulher? E águas em profecia bíblica diz que são povos, multidões, nações e línguas? São povos, multidões de pessoas? Olha o princípio dela se repetindo.
em Apocalipse 18:2, ouvi uma voz do céu que dizia: retirai-vos dela, povo meu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus Cristo falou isso. Então, se vocês reconhecem a voz de Jesus, vocês ouvirão o quê? A palavra de Deus. Eu não quero que vocês deem crédito ao que eu estou falando. Eu quero que vocês deem crédito à palavra de Deus e o que está sendo falado aqui. E através de oração e de um estudo minucioso da palavra de Deus, que vocês possam conferir se o que está sendo falado aqui está em conformidade com a palavra de Deus. Então, o princípio, ele vem repetido aqui. É um alerta que Deus faz na tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14:9. É o mesmo alerta que ele está fazendo aqui em Apocalipse 18, versículo 2 e 3. Retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados e para não serdes o quê? Participante dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então Deus pede para que vocês saiam de Babilônia, saiam das suas filhas. Quando eu apresentei aqui a igreja de Efésios capítulo 5, eu vou até ler de novo para que vocês tenham uma visão assim muito clara do que é apresentado aqui da igreja remanescente. Olha só o que diz, ó. Marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus, ele deu a vida pela sua igreja. Pelo quem? Pelos seus filhos. Olha só, para que a santificasse. Como a igreja é santificada? Aqui diz, ó, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A igreja ela foi santificada por meio da lavagem da palavra de Deus. Quando Deus ele tirou o povo de Israel, Deus deu uma série de instruções, que é o que? O Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, para que o povo de Israel pudesse seguir o que Deus desejava, e aí Deus ele estava fazendo com que aquele povo fosse um povo santo. E o que tornaria aquele povo santo? Eram as instruções do que Deus havia mandado eles fazerem. Aqui diz, ó, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Eu fui procurar no dicionário o que significava sem mácula. É sem sujeira, sem nenhum traço de sujeira. Então, essa igreja que é apresentada aqui, ela não pode ter nada que pertença a um outro homem, a um outro marido. Ela tem que ser pura e imaculada. E como uma igreja se torna pura e imaculada? Ela tem que ser fiel 100% à palavra de Deus. A verdade do sábado. Essa verdade que eu falei para vocês, que os teus filhos, né, restauraria as antigas ruínas, levantaria o fundamento de muitas gerações, e Deus ele vem falando o que? Do sábado logo em seguida. É muito profundo, muito forte. Aqui diz uma igreja santa e sem defeito. Essa é a igreja bíblica. Então, se a igreja tem alguma característica que não pertence ao seu marido, olha só, quando você fala de um inferno eterno, você está denegrindo o caráter de Deus. Nós sabemos que Deus ele pode todas as coisas, mas vocês me dizem, Deus é amor. Você imagine uma pessoa que viveu de 15 a 20 anos nessa terra, viveu uma vida totalmente errada, matou, roubou, se prostituiu, usou drogas, poxa, fez muito mal. Vocês imaginem, 20 anos, 15 anos, e Deus fizer com que essa pessoa queime por toda a eternidade. Olha, não seria um castigo muito grande por causa de 20 anos? Imagine 1000 anos queimando por causa de 20 anos. 5.000 anos queimando por causa de 20 anos. Outra coisa, pessoas que não quiseram saber de Jesus, mas também que não viviam, não faziam mal ao seu próximo. Elas queimarão por toda a eternidade.
Peraí, Senhor, o Senhor me dá o livre-arbítrio, mas se eu não quiser te servir, o Senhor vai fazer com que eu fique num lago de fogo ardendo por toda a eternidade? Olha, isso é muito ofensivo ao caráter de Deus, isso precisa ser restaurado. Como eu falei aqui, olha só, Sodoma e Gomorra, elas foram postas, por exemplo, do fogo eterno. Eu pergunto, elas estão queimando até hoje? Não. Elas queimaram até ser consumida. Quando elas foram consumidas, acabou. Acabou. Elas não estão pegando fogo até hoje. Simplesmente elas desapareceram. O fogo eterno foi o mesmo fogo que consumiu o quê? O sacrifício que Elias ofereceu. Queimou também o quê? O altar de holocausto, queimou também um pouco da terra que estava ali, toda a água que havia sido derramada. É esse mesmo fogo eterno. A palavra de Deus, ela fala que queimará pelos séculos dos séculos. Queimará enquanto tiver o que queimar. Porque senão o pecado seria eterno. Se as pessoas estivessem o tempo todo no lago de fogo sendo queimadas, primeiro, não haveria justiça, porque todas as pessoas iriam receber a mesma sentença. E a palavra de Deus, ela fala no livro de Lucas, que ela fala da proporcionalidade do castigo. Uns receberá poucos açoites, outros receberá muitos açoites. Se vocês procurarem essa expressão no Google, vocês vão encontrar a parte que eu estou querendo dizer. E isso se refere ao juízo de Deus. Vocês imaginem, uma pessoa receber o mesmo castigo de Hitler, que levantou uma guerra onde ceifou a vida acho que mais de 60 milhões de pessoas, que exterminou quase 6 milhões de judeus em campos de concentração. Uma pessoa que não matou, não roubou, mas não queria saber de Deus, vai receber a mesma sentença que ele, porque vão ser lançados no inferno e vão ficar sofrendo ali por toda a eternidade. Isso não é justiça. Até mesmo para minha mente, que está contaminada por causa do pecado, e nós não temos uma visão clara, ela sabe que isso não é justiça. E Deus, ele é justo, por isso que ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Ele não fala que vai retribuir todos da mesma forma, mas ele fala que vai retribuir cada um segundo as suas obras. Então, voltando para o estudo aqui, por que eu estou falando de Apocalipse 14 e Apocalipse 18? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela consegue explicar na sua história que a primeira e a segunda mensagem foram pregadas nos seus dias, no período após o desapontamento. Por quê? As verdades começaram a ser restauradas, eles estavam descobrindo as verdades da palavra de Deus através de muito estudo, muita oração. E verdades e mais verdades foram chegando e elas foram colocando aonde? No seu bojo doutrinário. Elas pregavam sobre o quê? O início do julgamento, quando eles descobriram o erro deles, que Jesus Cristo não estava voltando, mas sim que ele estava dando início ao julgamento. Então, ela estava pregando o quê? O julgamento, o início do julgamento. Que Jesus Cristo ele havia passado do lugar santo para o lugar santíssimo, dando início ao julgamento dos mortos. E um convite à adoração. A verdade do sábado, adorar aquele que fez. Quem é que trouxe essa verdade? Foi quem? Os batistas do sétimo dia. Uma irmã que falou dessa verdade. E as pessoas examinaram a palavra de Deus e elas viram que estava em conformidade com as escrituras e elas aceitaram a verdade do sábado. E olha que o domingo, na época dela, era a verdade ali que todos aceitavam, que ninguém tinha nenhuma margem de dúvidas. Mas quando eles examinaram as escrituras, eles viram que eles estavam errados. Então a primeira mensagem ela foi pregada nos dias dela. E no estudo que eu vou postar a seguir, porque ele já está um estudo muito grande, vem dizendo o porquê que a queda de Babilônia não foi completa. Por que a queda não foi completa? Por causa do desapontamento. Por causa do que havia acontecido lá, as pessoas não deram crédito. Então a verdade sobre Babilônia
ela não foi completa, e a queda de Babilônia não foi completa. É por isso que em Apocalipse 14:6 vem falando assim, ó, seguiu-se outro anjo, não, vi um anjo voando pelo meio dos céus, tendo o evangelho eterno. No versículo 7 diz assim, em grande voz, dizendo em grande voz. Esse grande voz está dizendo que a primeira mensagem foi pregada em grande voz, mas a segunda voz de Apocalipse 14:3 diz assim, seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia. Então, a queda de Babilônia não foi completa porque foi pregada com uma voz normal. E precisaria de uma voz muito potente para que a queda pudesse ser completa. E por que isso não aconteceu? Por causa do desapontamento. Muitos se afastaram, achando que aquele movimento ali não viera da parte de Deus, por causa do erro que eles haviam cometido. Mas as Sagradas Escrituras, em Apocalipse 10, ela já falava, como nós vimos no estudo que eu postei anteriormente, de que a mensagem seria doce na boca. Opa, Jesus Cristo está voltando, que maravilha! Mas quando ela fosse digerida no seu ventre, seria amargo. E realmente foi muito amargo. Vocês imaginem, daquele grupo se dividiu em 3. Uns nunca mais quiseram saber de nada, envolvendo coisas espirituais. O segundo grupo continuaram a marcar datas. E um outro grupo, muito pequeno, começaram a estudar as Sagradas Escrituras para verem o que havia acontecido de errado. E Deus se revelou a eles. E daquele pequeno número de pessoas nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No seu nome, Adventista, porque ela crê e prega a volta de Jesus Cristo da forma correta. Tudo que está para acontecer vai acontecer antes da volta de Jesus Cristo. Não tem essa de arrebatamento secreto. A igreja está sendo preparada para testemunhar para o mundo. Tanto é que a quarta voz de Apocalipse 14 vem falando, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Felizes os mortos, vocês estão morrendo, vocês estão dando a vida, testemunhando para o mundo o Deus que vocês creem, o Deus que vocês acreditam. E isso, creio eu, que fará com que milhares de pessoas se convertam e entreguem sua vida a Deus, também sendo mártires como eles foram. Como eu já falei aqui, né, as almas debaixo do altar de Apocalipse capítulo 6, vem falando para que as almas descansassem mais um pouquinho, porque ainda não havia completado o número dos mortos, como igualmente eles deram a vida. Ellen White fala que os mártires eles estarão no céu e os seus vestidos brancos, na orla deles, vão estar o quê? Uma parte vermelha. E todos que olharem aquela parte vermelha na orla do vestido vão saber que aqueles ali foram mártires que deram a vida por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor às verdades. E hoje as pessoas não querem o quê? Não querem abraçar a verdade. Preferem seguir a tradição, preferem seguir os costumes. E a palavra de Deus ela acaba sendo o quê? Negligenciada. Algumas pessoas têm a tendência de quê? Aceitar algumas verdades bíblicas e negligenciar outras. Isso aconteceu na história e continua acontecendo até hoje. Um exemplo que eu vou dar em relação à vinda de Jesus Cristo. A palavra de Deus apresentava duas formas distintas como Jesus Cristo iria vir. Uma, ele viria como rei, viria para reinar e estabelecer o seu reino. Uma outra é descrita em Isaías capítulo 53. Olha o que diz Isaías capítulo 53. Olha só, ele era desprezado e rejeitado entre os homens, homens de dores,
que o que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos coisa, caso algum. E diz aqui, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Portanto, foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então, qual dos dois Jesus Cristo a humanidade iria querer? Um Jesus Cristo rei ou um Jesus Cristo que iria dar a vida em resgate de muitos? Por não conhecer as Sagradas Escrituras, é claro que você iria querer o primeiro rei. É por isso que nós devemos estudar as Sagradas Escrituras para entender o que Deus deseja para a nossa vida, que muitas vezes não é da forma como nós achamos. Se eles estivessem examinado tudo em relação ao Messias, eles de repente poderiam entender que ali vem falando de dois momentos. Um momento anterior, que seria a missão do Jesus Cristo, porque fala de que Jesus iria nascer, né? Tanto é que quando estava lá diante de Herodes, foi perguntado, foi falado, né, pelos escribas, pelos fariseus, aonde Jesus Cristo iria nascer, na cidade de Belém. Então tinha profecias que falavam que o Messias iria nascer. Só que aonde é que ia encaixar essa parte aqui, de falar que Jesus Cristo iria dar a vida? Porque fala aqui, olha só, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Então fala aqui que Jesus Cristo iria morrer. Só estudando as Sagradas Escrituras eles iriam entender. Uma outra coisa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela diz que ela é a igreja remanescente, que Deus comissionou ela para pregar o quê? O evangelho eterno a todo mundo. Eu não vejo em nenhuma outra igreja as verdades apresentadas da palavra de Deus como essa igreja. Só existe uma igreja pura e imaculada, sem ruga, sem nenhum traço de sujeira. Ela pertence 100% ao seu Senhor, porque fala em Apocalipse 14 de um evangelho eterno sendo pregado a todo mundo. Esse evangelho eterno, ele não pode ter nenhuma contradição com a palavra. Ele tem que ser 100% fiel às Sagradas Escrituras. E a única igreja que Deus confiou o espírito de profecia, o dom dado a Ellen White, foi o quê? A Igreja Adventista. Aqui vem falando, em Apocalipse, né? Que irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente. Olha só, a igreja que Satanás foi fazer guerra vem falando ao restante da sua descendência. O descendência de quem? O descendência da mulher. Por isso que vem falando em Apocalipse, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Quem são os teus filhos? O descendente da mulher. Só que em Apocalipse 14 vem falando o quê? O resto da tua semente. Um pequenino povo que está indo na contramão do mundo, que está exaltando a lei de Deus, que foi pisada pelo chifre pequeno, aonde eles tiveram tanta ousadia de mudar a lei de Deus, como diz Daniel, que cuidariam em mudar as leis e os tempos, e mudaram. Tiraram o segundo mandamento, que proíbe imagem de escultura, e tiraram o quarto para colocar domingos e festas. E a palavra de Deus, nesses estudos que eu estou dando, ela mostra biblicamente essa igreja. Que Deus possa vos abençoar. E que esse estudo seja para a honra e para a glória de Deus. Vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Criador, obrigado, Pai querido, por tudo que foi falado aqui. Abençoe, por favor, Senhor, essa mensagem. Não olhe para mim, que sou fraco, falho e pecador, mas olhe, Pai querido, pelas
inúmeras pessoas que podem ser agraciadas com essa mensagem, para que elas saiam de Babilônia, para que elas possam te adorar da forma como o Senhor deseja e descobrir as verdades da palavra de Deus. Usa-me como instrumento, Senhor. Sou falho, sou pecador, mas me esforço para tentar fazer a tua vontade, porque os teus caminhos, Pai querido, são caminhos de justiça, de retidão. E eu quero te seguir, Pai querido, não só porque tu és o meu Criador, mas porque os teus caminhos são justos e verdadeiros. E eu te peço que o Senhor me ajude a estar naquele grandioso dia ao lado dos seus, e que eu possa, Pai querido, pregar esse evangelho eterno para as pessoas que precisam. Que o Espírito Santo possa transformar as minhas palavras para fazer com que elas possam penetrar nos corações humanos. Dai-nos a tua bênção. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. O estudo que vai complementar esse estudo de hoje, ele está onde? Ele será postado logo a seguir. Que Deus possa te abençoar. Até logo. Não esqueça de, se gostar, compartilhar esse vídeo. Espalhe essa mensagem. Se o Espírito Santo tocou no teu coração, propague. É muito importante que as pessoas possam ter o pleno conhecimento da verdade. E segundo a palavra de Deus, a verdade ela tem 5 colunas. Deus o Pai, Jeremias 10:10. Deus o Filho, João 14:6. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo está falando que ele é o quê? Que ele é a verdade. Tem um outro versículo que fala que o Espírito é a verdade. Ele está no livro de João e no livro de 1 João também. Tem um outro livro muito conhecido que fala que a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então está falando que a palavra de Deus é a verdade. E tem o livro de Salmos, fala uma outra coisa muito importante, a 5ª coluna da verdade é a coluna que está sendo pisada nos dias de hoje, que é o quê? A lei de Deus. Olha o que diz Salmo 119. Salmo 119, olha só o que diz. O maior salmo da palavra de Deus. É um salmo que exalta a Bíblia Sagrada. Olha só. Salmo 151 primeiro. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Está dizendo que todos os mandamentos de Deus são verdade. Mas tem um versículo que é ainda mais claro. Olha só, o versículo 142 diz assim, ó, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Então está dizendo que a lei de Deus é a própria verdade. Então a Bíblia diz que a verdade ela tem 5 colunas. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a palavra de Deus e a lei de Deus. A lei de Deus nos últimos dias precisaria ser restaurada, por isso o evangelho eterno está sendo pregado. E por isso o inimigo ele tem uma fúria contra essa igreja. Por isso que ele foi fazer guerra contra ela, porque ela exalta a lei de Deus. E se você exalta a lei de Deus, você está exaltando o próprio Deus, porque a lei de Deus ela reflete o caráter de Deus. Vários atributos que nós vemos em relação a Deus também é dado em relação à lei de Deus. São tantas coisas para falar para vocês, aí vai se aumentando o estudo, mas é isso, irmãos. Foi um prazer. Até o próximo estudo, para a honra e para a glória de Deus. Fiquem na paz. Até a próxima.